Graça e paz, igreja. Bom dia, tudo bem? Glória a Deus, eu me sinto privilegiado. Vocês não têm noção a referência que vocês são nesse país. Eu falava assim, às vezes a gente acha que, como que está nosso país e o que nós ouvimos falar daquilo que Deus tem feito aqui. E eu tenho experimentado, eu vim aqui o ano passado, no dia da Semana das Células, eu vim no dia da cor verde, né? E eu vi uma festa do céu. E é gostoso ver o céu aberto aqui, ver o que, através do pastor Domingos, tudo aquilo que Deus tem feito aqui. Hoje vocês são uma referência no nosso país. E eu trago um beijo do meu pastor Aguiar. O pastor Aguiar tem 72 anos, e ele é pastor na mesma igreja há quase 40 anos. É meu pastor, meu pai, é um homem que me corrigiu, e eu estou lá há 16 anos trabalhando com jovens, e é um privilégio estar aqui nessa manhã compartilhando a palavra. Trago um beijo da minha esposa, que não pôde estar presente. Ela é a minha melhor parte, é a parte mais bonita da família. Eu falava ontem que eu orei muito, ela orou pouco, e eu continuo orando já há 9 anos, para que ela continue com os olhos fechados, para não ver com quem ela casou. Esse menino feio, ela é bonita. Então, Deus é bom, né, gente? O problema é dela, que orou pouco. Eu oro bastante, então Deus me abençoou. Sem perder muito tempo, nós estamos falando da conferência Reavivamente. Reavivar a nossa mente. Aquilo que Deus tem feito e vai fazer através de você, Ele não pode só ter implicações para as esferas da igreja, mas tem que decorrer toda a sociedade. Então eu quero convidar você a abrir João 4. João 4, no versículo 3, nós vamos fazer uma leitura até o verso de número 26. Eu amo a palavra de Deus, amo falar de Jesus. Umas coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada é amar cada dia mais Jesus. Então, João 4, versículo 3 diz assim: saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. E chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade de que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá um pouco de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe: então a mulher disse à samaritana: como tu, um judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se reconhecesse o dom de Deus a quem eu te disse, dá-me um pouco dessa água, tu lhe pediria, e ele daria água viva. E a mulher respondeu: Senhor, tu não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem a tenha que vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai chamar o teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus afirmou: você foi sincera dizendo não ter marido, pois já teve 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido. E isso disseste com a verdade. E a mulher te disse: vejo que é profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós diz que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem, que neste monte e nem em Jerusalém adorará o Pai. Vos adorará o que não conhece, nós adoraremos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que o adoram e o adorem no espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias se chama Cristo, vem e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E Jesus lhe disse: sou eu o que está falando contigo. Senhor, essa é a tua palavra, nós louvamos por ela, e quando abrimos a nossa palavra, da palavra do Senhor, todas as vozes se silenciam agora. É o Senhor que fala em intermédio dela. E nessa manhã, Pai, fala nossos corações, fala nossa mente, fala nossa alma, que nós possamos sair daqui tão cheio, transbordando, para tocar uma nação, para tocar uma sociedade, para tocar onde o Senhor nos colocar. Se nós oramos, te damos graça, em nome de Jesus. Amém.
Antes de eu começar a falar da palavra do Senhor, ontem eu comecei uma história sobre a minha caminhada dentro da igreja. 10 anos servindo dentro da igreja, e um filho de diácono da nossa igreja, ele faleceu, voltando de uma balada, e ele morreu carbonizado. E aquilo me gerou uma certa indignação, e eu fui tomado a rever tudo aquilo que eu tinha vivido, e vivendo dentro da igreja. Um jovem da nossa igreja, a mãe, filhos de presbíteros, morreu carbonizado dentro de um carro voltando da balada. E eu comecei a me perguntar qual era o tipo de evangelho que eu estava vivendo. As implicações que nós vivíamos dentro da igreja era para dentro da igreja e não fazíamos quase nada para fora. E aí eu falei assim, eu quero fazer alguma coisa. Eu falei, eu vou para a porta das baladas. Aí eu pensei, meu pastor tem 72 anos. Agora que ele tirou a gravata. E ele fala assim, que toda vez que ele chega no culto sem gravata, é a mesma coisa que ele estivesse sem roupa. Então, para ele, um líder da igreja dele, ir na porta da balada é algo complicado. Mas eu fui perguntar para ele o que ele fazia 50 anos atrás, quando ele começou a igreja. Ele pegava uma bola de futebol, batia num campo de terra e chamava a molecada para jogar. E depois falava assim, a partir do domingo que vem, se vocês querem jogar, vocês têm que ir para o culto. 50 anos atrás, para jogar futebol na igreja, era complicado. Não poderia jogar futebol. Eu falei, pastor, o senhor me libera? Ele falou assim, vai, meu filho, tenha a minha bênção. Aí eu reuni 15 amigos meus, assim, os das faixas de gás, os doidão. Chamei 15 pessoas para ir para a porta da balada. Aí quando o horário foi chegando próximo, o telefone começou a tocar. Pastor, Deus falou comigo que não é para mim ir. Aí, pastor, aí foi de 15, ficou 2. Eu pensei, Deus vai falar com um irmão para não ir para a porta, para não evangelizar. É mais fácil falar que você tem medo, que você não quer. E nós fomos para a porta da balada naquele dia. A balada mais famosa de Campinas. Chegando lá, eu vi aquele mundaréu de gente, as meninas chegando, um monte de gente. Eu falei, e agora? O que eu falo para esses povos? Fiquei assim, meio com medo. Aí veio 8 meninas assim. Aí eu falei, stop. Vocês são as princesas do Senhor. Eu imagino que a cara daquelas meninas falou assim, nossa, que cantada furada. Aí eu falei assim, eu queria orar com vocês. Aí elas falaram assim, orar? Eu falei, eu quero orar com vocês. Ela falou, mas a gente vai pecar. Aí eu falei, ela já sabe que é pecado. Aí eu falei assim, mas não tem problema nenhum. Deus te ama. Te aprovando, outros 500, mas Ele te ama. Vamos orar? Aí eu falei, Senhor, aqui estão as princesas do Senhor. Eu oro para que o Senhor cuide delas na entrada e na saída, que nenhum homem toca nela de uma maneira indevida. E assim, tal, Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém. Parece que eu peguei um balde, joguei de água fria na cabeça daquelas meninas. Elas ficaram olhando. Agora, eu vou ou não vou? E ali despertou e começamos a orar. Oramos com mais de 200 pessoas. Aí chegou uma menina. Eu sou filha de pastor. Eu falei, seu pai orou, Deus mandou um anjo, eu estou aqui. E nós começamos a orar para um monte de gente. E chegou o proprietário, um dos sócios, o proprietário da balada. Eu fui orar com ele. Ele falou, você não quer entrar? Eu falei para ele assim, eu não quero entrar não. Meu limite é aqui. Mas eu ainda vou te batizar. Aí ele olhou para minha cara, deu risadinha. E tal. Eu falei, tá bom. Uma atitude simples, que talvez é quase nada. Mas hoje, esse ano, completou 2 anos e 7 meses que eu tenho um grupo de estudo na casa dele. Ele se batizou, ele é crente, e através dessa atitude simples, bem simples, eu consegui pegar mais de 70 pessoas, 80 e assim vai, de pessoas que eu nunca teria acesso, que não sabia nem o que era a vírgula da Bíblia, dentro da cidade de Campinas. E foi daí para frente a gente começou a fazer evangelismo e já saímos com mais de 150, 170 jovens para a porta das baladas, inventamos várias coisas. Jovens da cidade, eu falo, em Campinas, jovens da igreja não vai mais em balada, porque se for a gente acha. O pessoal esconde dentro de carro, eu batia na porta do carro. E aí, varão, beleza? Vamos ajudar a evangelizar. Aí ele falava assim para mim, na dona semana, pastor, eu não estava indo na balada, era aniversário de um amigo meu da universidade. Eu falei, não estou te dizendo nada. O Senhor conhece o teu coração. Eu sei o que eu estou fazendo. A gente pegava a rosa, levava a rosa, chegava para a menina e falava assim, seu pai mandou entregar. Ela falava, você conhece meu pai? Eu falei, sou íntimo dele. Como assim? Sou íntimo dele. Você conhece meu pai mesmo? Então, tá bom, quem que é meu pai? Deus. Mandou entregar. Aí a gente colocava negócio no carnaval, retoque a sua maquiagem.
Aí as meninas vinham, todas. Aí falava assim, você é a imagem e semelhança de Deus, você está parecendo com Deus? E Jesus na veia. Uma atitude simples, mas fez uma diferença em Campinas. O que eu quero dizer com isso? Que está na hora de a gente ganhar as ruas, e não ser uma igreja missionária, mas uma igreja missional. Que não só vive dentro das esferas, mas vive em todas as esferas para a glória de Deus. E você olha esse texto e você vai deparar com Jesus voltando a Galileia, e ele passa por Samaria, ele senta no poço, ele é propósito que ele senta ali, ele sabia que aquela mulher chegava lá, e uma mulher samaritana sem nome, na hora sexta, ao meio-dia. Por que essa mulher, ela vai no poço aquele horário? O texto nos narra e mostra que as mulheres iam no final da tarde, e ela era na hora sexta, meio-dia, horário que ninguém ia. E Jesus tem um encontro com essa mulher. E a mulher fica chocada, ela fica totalmente perturbada, porque um judeu falar com uma samaritana, naquela época, um judeu homem falar com um samaritano homem já era complicado, quanto mais falar com uma mulher. Era algo que não poderia acontecer. E Jesus rompe a barreira, corre riscos, mas vai de encontro àquela mulher. E chega naquela mulher, ele começa a ter um diálogo com aquela mulher. Ele pede água para ela. Depois de pedir água para ela, ela responde dizendo, como que tu, sendo judeu, fala comigo? Aí 6 vezes ela questiona, ela pergunta. Aí Jesus fala, mulher, você não sabe de nada. Se tu soubesse o que ele está falando, você ia pedir um outro tipo de água, eu te daria, e você ia viver para a vida inteira. E Jesus começa a tratar com essa mulher, e cuidar dela, e mostrar para ela algumas coisas. A primeira coisa que acontece aqui é um rompimento de barreiras. É Jesus tocando alguém, que talvez nós não temos coragem de tocar. É Jesus falando com alguém, que talvez nós não teremos coragem de falar. Quando eu comecei a ir para a porta das baladas, o que mais difícil era como que as pessoas iam olhar para mim. E como que as pessoas iam falar comigo, ia ser escandalizado. Mas pelo contrário, as pessoas estavam sedentas de uma água que talvez nós um dia tivemos sede, mas Jesus preencheu essa sede em nós. E agora a sede já nos matou, e agora essa mulher tem sede. E essa sede precisa ser tocada. Nós oramos aquele dia por mais de 200 pessoas. Ninguém rejeitou uma oração. E as pessoas começaram a ir para casa. Não, é a primeira vez que eu saio. Eu nunca fui para uma balada. E você vem aqui falar de Jesus para mim, eu preciso ir para minha casa, eu vou para casa. Aí aquela euforia de jovem, né, líder de jovem, começa aquela caminhada. Aí eu falei assim, agora eu vou explodir a igreja. Eu falei assim, eu vou pegar um menino da porta da balada, eu vou levar no culto domingo, ou no culto de sábado. Eu falei, tá aqui, eu trouxe ele e tal, enfim. Aquela coisa de menino novo, empolgado, que quer fazer tudo à pressa, igual Pedro. Aí eu encontrei um menino na porta da balada, eu falei, esse aqui, chorou, falou que estava separando da esposa, conversamos, oramos, peguei o telefone dele. Falei, amanhã a igreja explode. Falei, amanhã eu vou mostrar para todo mundo o que a gente tem que fazer. Essa aqui é a chave da verdade. O que aconteceu? Fui ligar para o menino no sábado, o menino com o telefone errado. Aí eu falei assim, Deus não está comigo nesse negócio, não. Eu tinha feito um voto, que se Deus estava comigo, que esse menino tinha que ir para a igreja. E o menino não foi para a igreja, me deu o telefone errado. Aí eu frustrado, vai dar ruim, vai dar problema. Acabou o final de ano, carnaval. Voltando do carnaval, dos nossos retiros, chegou uma moça e falou para mim, pastor, você não me conhece. Falei, mas um dia na porta da balada, você separou um gol, o gol era meio esquisito, com os neon de baixo. Você começou a falar com o rapaz falou que frequentava o culto da terça-feira lá na igreja. Você falou para ele que lá não era o lugar dele, e você falou de Jesus. Eu estava no banco de trás. E naquele dia entrou uma verdade em mim, e depois daquele dia em diante eu nunca mais fui para a balada. E eu vou me batizar esse domingo agora. E eu comecei a ver que a atitude simples, aonde Deus nos coloca,
Não é o que eu prego, não é o que eu falo, mas é o que eu vivo. Não é a palavra que eu vou pregar, se Jesus é lindo, eu vou lá fora falando um dialeto de Jesus todo tempo e a gente se torna insuportável. Mas é o comportamento, o amor que flui, que escorre e que toca as pessoas. Jesus não chega para aquela mulher e confronta ela dizendo que ela tem pecados, que ela já teve 5 maridos e o que tem agora não é dela. Jesus inicia um diálogo com ela e demonstra, e ela começa a ficar interessada pela essa água. Mas talvez o interesse que é naquela água que ela tem não é um interesse pela água de Cristo, mas é um interesse de ela não ir mais naquele poço buscar água. Porque imagina, meio-dia, naquela época, no calor, ela com bacia, indo buscar água para voltar para sua casa. E ela era totalmente excluída na sociedade, porque ela era divorciada. E naquela época, uma mulher que passava por esse processo, ela era excluída, ela era marginalizada, ela era excluída da sociedade. E ninguém queria se relacionar com ela. E o que acontece? Jesus demonstra para ela que existe algo maior. E ela se interessa. E quando ele inicia esse diálogo, essa conversa, esse relacionamento, aí ela fala assim: eu não tenho marido. Ela falou: é nem o que tem agora é teu. Aí ela fala: vejo que você é profeta. Jesus trata essa mulher marginalizada, com um problema, trata o pecado dela, restaura a vida dela. Aí ela fala: já falaram desse Messias? Ela fala: mulher, sou eu com quem você fala. Deus está procurando verdadeiros adoradores, e você vai se tornar uma verdadeira adoradora, porque o Senhor está te mostrando que existe algo maior. Ela é curada, ela é restaurada, ela passa pelo processo, porque um evangelho que não passa pela cruz, que não existe transformação, que não existe santidade, não é evangelho. Um monte de gente vai atrás de bênção e mais bênção, atrás de profeta e mais profeta, mas ninguém quer assumir a responsabilidade da cruz, de viver a mensagem da cruz. Foi falado isso na sexta, hoje nós falamos a mensagem de João Batista. Quem está disposto a perder a sua cabeça por Cristo? Aonde você estiver, não negociar 1 centímetro nem para a direita nem para a esquerda, mas ser reto. Porque é isso que a igreja vai fazer na sociedade. É pessoas retas. Pessoas que aonde chega, o ambiente muda. Pessoas onde entra, a piada muda. As pessoas veem em você algo que ela queria ter. Ei, você. Eu fui jogador de futebol, mas eu era muito ruim, gente. Ruim. Tentei muito tempo. Usava um versículo, depois que eu me converti, eu era zagueiro. Eu falava: melhor dar do que receber. Então eu batia muito. Eu tinha desculpas. E aí eu bati e falava: levanta, fazia querer, levanta, e batia de novo. Joguei 10 anos na Ponte Preta. E eu lembro de uma certa vez que eu fui emprestado para um clube aqui da região, lá em Catanduva, para tirar o time de uma situação. Então chegou a promessa do time. Jogador emprestado da Ponte Preta, cidade menor, status. Fui treinar. No primeiro treino, bem, véspera de jogo, rachão, brincadeira, 2 toques, fui brincar com o goleiro, toquei e saí dele, pisei na linha e torci o pé. O pezão ficou igual um pãozinho recheado, inchado, não pude estrear. Fiquei uma semana de molho. Aí eu fui voltar no treino, pique, saiu no jornal: vai estrear, o Hildo vai estrear. Estiramento, abri 3 centímetros na posterior. Aí a promessa, que era promessa, virou peso, porque o cara tinha que pagar meu salário. Aí beleza, mais 60 dias sem jogar. Aí voltei, treinei, me condicionei, vou estrear. Véspera de jogo, pisei no buraco, quebrei o 5º metatarso. Uma atrás da outra. Aí a promessa virou peso, já virou desespero. A âncora chegou. Só que eu nunca murmurei, eu ria. Aí o meio esquerdo do nosso time chegou para mim: cara, se eu fosse você fica rindo aí, brincando, eu estaria batendo a cabeça na parede. Eu falei: cara, se eu bater a cabeça, não vai ser só o pé, vai ser a cabeça. Jesus está na minha vida, em tudo dá graça. E as pessoas ficaram constrangidas pela alegria que Deus tinha colocado em mim, porque tudo coopera. E eu joguei o quadrangular final, o time subiu, enfim. Mas o que eu quero mostrar, que a diferença
Quando nós vivemos a diferença, não é a situação que nós vivemos, é quem nós vivemos. Jesus mostra para essa mulher que existe algo além. Ela chama os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Não é em espírito e em mentira, porque não adianta nada nós caímos no poder na igreja e chegar lá fora nós caímos no pecado. Não adianta nada nós caímos no poder, chegar lá fora e não ajudar o próximo, não abaixar para cuidar do próximo. A Bíblia fala o seguinte: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Aquele que sabe que tem um casal do lado passando dificuldades, ele não é cristão, ele é outra pessoa, e você vê aquela situação, e ela está se divorciando, você não tem uma palavra para dar, você no mínimo está sendo negligente com aquela pessoa que Deus confiou a ti. No mínimo. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para ser sal e luz. A luz, ela brilha nas trevas, ela não brilha num luzeiro. Eu falava ontem na entrevista que nós podemos imaginar a igreja e a vida como um campo de futebol, um estádio. Por que um estádio, pastor? Você entra no vestiário, lá você troca de roupa, você lava, você toma banho, você se purifica, você tem um treinador que te dá uma estratégia, e depois você sobe para o campo, que é a vida onde você vai atuar. O problema de muitos de nós é que nós só queremos viver dentro do vestiário, mas a vida é atuante lá no campo. Deus tem um chamado para as pessoas que vão ficar dentro do vestiário. Tem o roupeiro, tem o treinador, tem o massagista, tem todas as pessoas ali onde vai cuidar das pessoas. Mas Ele te prepara e te joga para o campo, aonde você vai atuar, aonde você vai fazer a diferença, aonde você vai fazer os gols de placa, e aonde Jesus será glorificado. Essa mulher, ela passou por esse processo, e Jesus não teve medo, e nem ficou preocupado com o que ia acontecer. Eu falava para o Danilo, aqui atrás, o pastor Danilo, que depois, com essa questão, com esse menino, que ele era proprietário de uma boate, eu comecei a ter relacionamento com pessoas que eu nunca imaginei que teria acesso a algumas pessoas. Saímos do culto um domingo, entrou uma mulher lá no restaurante, ela era uma paniquete. E ela sentou, ela ia fazer alguns trabalhos para o restaurante, e conheci ela ali, estava eu e minha esposa, e na segunda-feira eu fui almoçar com ele, como é de costume, toda semana nós almoçamos. E ela chegou para almoçar no restaurante, porque ela ia passar a semana lá, e eu via uma sequência de 14 casamentos seguidos, em 2 meses, de jovens da nossa igreja. E contando a história dos jovens, e falando como que Deus transformou, e a restauração. E eu saí daquele restaurante e fui embora. Aquela moça falou: Léo, quem que é esse menino? Quem que é esse pastor aí? Tudo que ele estava falando para você, eu estava ouvindo do lado aqui, e foi para mim. Você não pode marcar um café com ele, não? Aí ele me ligou e falou assim: Hildo, uma moça lá, paniquete, quer falar com você. Eu falei: podemos marcar um café, mas você tem que ir junto, e a empresária dela vai junto também, porque também tem que ter as prudências necessárias para que isso ocorra. Fomos para um café, eu comecei a falar de Jesus para aquela moça. Eu falei de Jesus para ela na terça, na quarta, na quinta, ela estava no café, toda descabelada, olho chorando, tudo maquiagem, ela citando Jesus. E ela citou Jesus, chorou. E eu falei: agora? Eu falei: minha filha, você vai voltar para o Rio de Janeiro. Procura uma igreja, eu tenho alguns amigos lá, indiquei alguns amigos que eu tenho lá, são igrejas boas, de pessoas que são amigas, vai lá. Passou. Na sexta-feira eu sou um amante de café, eu amo café. Antes de ir para a igreja para pregar, eu passei na padaria, amo café. Cheguei na padaria para pedir um café, ela estava lá, ela estava com os amigos dela, a turma dela, que ela não tinha ido embora. Ela: pastor, eu não acredito que você está aqui. Amanhã eu estou indo para o Rio de Janeiro agora, a gente não tirou uma foto. Aí foto, Instagram, pastor Aguiar, paniquete, vai dar ruim. Vai dar ruim. Meu pastor é daqueles que andam com gelol no bolso. Ele bate, depois ele assopra. Quando ele vem com o cabelo para frente, sai de perto. Depois ele vem: meu filho, eu te amo. O bicho é bravo. Bravo, muito bravo. Aí eu fiquei pensando nele. Nem pensei na minha esposa, eu pensava nele. Medo dele. Aí eu pensava outra coisa.
Se eu não sentar com essa mulher e tirar uma foto com ela, tudo que eu preguei vai ser uma mentira. Porque eu falei para que Deus não tem preconceito com ninguém. E agora? Pastor Guiar ou é uma vida? Eu falei, se o Espírito de Deus está, não há confusão. Vamos tirar essa foto. Eu falei, vamos tirar sentado, pelo menos Deus esconde o corpo. Fica só o tórax. Sentei. A hora que eu sentei para tirar a foto, ela no meu ombro. Meu irmão, eu pedi um café. Corri para o banheiro, liguei para minha esposa. Amor, pelo amor de Deus. A Paniquete, ela tirou foto de mim e pôs na rede. Vê o que ela escreveu. Se você quiser que tire, eu tiro agora. Me tira disso. Eu no banheiro, o café esfriando. E eu com um dilema, gente. Eu, pastor Guiar. Minha esposa ali era só advogada. A preocupação era o pastor Guiar. Aí ela falou, amor, eu já curti lá, até escrevi. Ela escreveu um texto lindo. Ela tem 1,5 milhão de seguidores. Ela colocou assim, em tão pouco tempo. Eu lembro das frases dela como se fosse hoje. Em tão pouco tempo, eu pude conhecer alguém, onde eu abri meu coração. E eu pude revelar os segredos mais íntimos da minha alma. E hoje, por ele ser chamado de irmã. Obrigado, pastor, por tudo que o senhor fez na minha vida. Eu nunca mais serei a mesma. Para mim, não é problema. Ela tem 1,5 milhão de seguidores. Ela declarou Jesus na página dela. E eu faço o casamento dela agora em novembro. Então, ou seja, são os riscos que nós vamos correr de enfrentar algumas coisas. Mas nós precisamos de uma palavra direcionada do trono. Porque o chamado é individual. Deus chamou a cada um para cumprir o seu propósito. E Deus vai usar você de acordo com aquilo que Ele te chamou. Alguns vão escrever cartas. Outros vão abraçar. Outros vão estar na linha de frente. É como se fosse uma corda. Onde todos estão puxando para o mesmo lado. Anunciar Cristo nas nações. Anunciar Cristo na faculdade. Anunciar Cristo na prefeitura. Anunciar Cristo no governo. E seus sacerdotes, onde vai influenciar pessoas no ouvido, no particular. Esse ano eu tive o privilégio de falar na formatura de medicina da Unicamp. Eu discipulava um menino que ia se formar. Ele falou, pastor, você não fala para os médicos lá? Eu falei, falo, eu tenho todo prazer. Preparei uma mensagem. Aí quando ele foi falar para o padre me proibiu de falar. Falou, não, pastor, aqui não. Aí eu falei para ele, cara, a carta que eu escrevi, você manda para todos os alunos. E dá para eles, está tudo certo. Mas eu estarei na sua colação de grau. Você vai mesmo, pastor? Não vai ficar triste? Eu falei, não vou. E eu lembro da palavra que o Senhor me deu de manhã no café que eu estava fazendo. Eu cheguei cedo num cafezinho, amo café. Meus devocionais é tudo em padaria, em café, amo. Lendo a palavra, Deus me deu um texto, Lucas 1,37. Agindo Deus, quem poderá impedir? Eu fiquei com aquela palavra no meu coração, cheguei naquela plateia, aquele monte de gente, sentei ali atrás, fiquei quietinho. Aí o cara da cerimônia chegou e falou assim, para o pai do aluno, é o senhor que é o pastor que os alunos querem que fale? Não, não sou eu, não, é ele. Eu não tinha levado a Bíblia, nem o iPad, eu estava só com o celular. Ele falou, o senhor quer falar? Eu falei, uma formatura de medicina, tem todo um protocolo, só com o celular não vai ficar legal. Não, mas os alunos fazem questão. Eu falei, então tá bom, vamos subir. E eu fiquei pensando, o que eu vou pregar, o que eu vou falar para aqueles médicos sentem Deus. Eles são semideus, eles têm explicação para tudo. E eu subi e falei assim, eu quero honrar os pais de vocês, porque os pais, é orgulho dos pais ver os filhos se formar em medicina. A primeira conquista é passar pelo vestibular. E depois são 7 anos de trabalho árduos, noites sem dormir, Red Bull na veia, café na veia, trabalhos e mais trabalhos, plantões e mais plantões, para concluir a faculdade. E agora estão aqui vocês, na minha frente. Vai começar uma nova etapa. E daqui 30 anos, vocês vão saber qual tipo de médico que vocês foram. À noite veio o Davi Lago, que é um meu irmão. Ele fala que eu sou o irmão negro dele, eu falo que ele é o irmão nerd, porque o Davi é um nerd. Ele é inteligentíssimo. E ele também falou numa faculdade de medicina, e ele estudou a Bíblia, e ele falou uma menção, que eu usei isso também.
que é que na Bíblia 2 vezes a palavra bacia é mencionada no Novo Testamento. E existe a bacia de Pilatos, que lavou a mão indiferente, e a bacia de Jesus, que abaixou para servir. Eu falei, diante de vocês está um novo cenário, e vocês podem escolher que tipo de médico vocês vão ser. Você pode usar sendo igual Pilatos, que lavou as mãos indiferente à situação a qual ele tinha responsabilidade de resolver, ou a bacia de Jesus, que abaixou para servir as pessoas. Você pode ser um médico que é indiferente, faz o protocolo, ou aquele que abaixa para servir. Independente de qual seja a situação. E lembre-se, se você chega a uma situação onde a pessoa não tem mais o que fazer, existe um Deus que para Ele nada é impossível. Faz assim, e eu orei com eles, acabou. Os pais vieram, eu nunca ouvi falar de Jesus assim, pastor. Que Jesus é esse? Sabe, irmãos, não é coisas complicadas que nós precisamos, é práticas simples, coisas simples, um abraço, um café. Jesus foi simples com essa mulher. Jesus ele poderia falar, eu sou, vem aqui, vou te mostrar, fazer os milagres com ela. Não, ele foi tratando ela passo a passo. E essa mulher foi transformada e restaurada e virou uma adoradora. E sabe o que acontece quando você vira um adorador? E quando ela saiu da marginalidade, da exclusão e virou uma adoradora, ela voltou para a cidade dela correndo. E saiu correndo, chegou lá. Ei, tem um cara lá, é Jesus, está lá, bora para lá. Vamos lá adorar Ele, vamos embora. E ela volta correndo. E todo mundo vai ver. Aí você olha o versículo 42 e vai dizer assim, ele dizia à mulher, já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ela evangelizou uma cidade inteira. Ela cuidou, ela restaurou uma cidade inteira. Você não sabe quem você está evangelizando. Talvez você pode estar evangelizando um novo Billy Graham, ou alguém que vai influenciar um presidente de uma companhia, um médico que vai fundamentar toda a área de medicina do nosso país, ou qualquer outro tipo de pessoa. Mas quando Jesus entra em nós, e quando essas pessoas são tocadas por Jesus, a paixão dela é fazer a mesma coisa. Quantos aqui foram tocados por Jesus? Quantos aqui têm sido tocados por Jesus? Meus irmãos, eu venho aqui, eu fico constrangido porque o céu é aberto, você fica assim, o Espírito vem, Ele te enche. Mas quantos de vocês têm dado água para o povo lá fora? Quantos de vocês têm saído lá fora? E aonde você chega, a água flui através de você e toca as pessoas. Porque a questão é essa. Se o nosso evangelho só tem implicação para dentro do templo, nós não entendemos ainda o que é evangelho. Ou você é missionário, ou você é um campo missionário. Se você não evangeliza, você precisa ser evangelizado. Porque você não entendeu o que é evangelho. Eu vou passar pela cruz. Eu não vou ficar na cruz. Eu passo por ela e continuo minha caminhada. E aonde eu chego, eu prego o evangelho. Aonde eu vou, eu prego o evangelho. Eu chego em qualquer lugar. Até eu fui para a Alemanha ano passado. Aí eu entrei num castelo. E eu amo a história. E aí, no museu lá, enfim, um cara começou a falar comigo, eu não falo inglês, gente, eu não falo nada. Mas eu me comunico. Do meu jeito. Existe um livro chamado 5 Linguagens do Amor. A pessoa ri, você ri igual, ri. E as pessoas se comunicam, o amor flui. Deus entende. Aí o cara chegando, faltando 4 salas, estava eu e ele. Aí ele começou a olhar para mim e rir, e fazer perguntas. Aí eu, sozinho. E minha esposa tem vergonha de mim, porque ela sai e eu estou conversando com alguém. É meu amigo, ela fala, você faz muitos amigos, amor, tem que parar com isso. Mas eu amo, gente. Aí começamos a conversar, aí ele, don't you speak English? Eu, não. Brasil, não entendo nada. Aí subimos numa masmorra, assim, para ver o topo do castelo. Aí eu, plix, tirar foto. Aí, tá do meu jeitinho lá, e risada. Aí ele, não, acabou a câmera. Aí eu peguei e fiquei zoando ele. Aí eu tirei foto dele, Aí eu estava com o celular da minha esposa, como eu tinha acabado a capacidade de memória. Aí minha esposa falou para mim assim, eu falei para ela, amor, tem umas fotos aqui, é do meu amigo, não apaga. Como que ele chama? Não sei. De onde ele é? Eu também não sei. Que idioma ele fala? Também não sei. Francês não é. Ela falou, tá bom, você entende francês, né?
E aí eu mandei um e-mail para ele, amigo, segue as fotos. E mandei as fotos para ele. Consegui pegar o e-mail dele. Aí ele retornou, ô amigo Félix, onde você está? E tal, tal. E eu comecei a evangelizar ele através do Google. Traduzia e mandava. Cristo na veia. Aonde vou? Não é o que eu falo, é o que eu vivo. Às vezes nós temos muito jeito de pregar, tem que falar de Jesus. Tinha uma mulher que era, lá o Davi vai falar isso, mas eu vou contar na frente. Ela era líder do movimento ateísmo na universidade, da FMG, lá em BH. Ela ia na reunião dos crentes só para bagunçar com os crentes através de conteúdos. Sabe que o pessoal, as meninas tinham medo dela. Ela entrava na igreja, na reunião da célula, fazia um monte de perguntas, ninguém entendia nada. Ela massacrava. Só que elas começaram a abraçar aquela menina todo dia e falar que amava ela. Abraçava todo dia e amava ela. Na 8ª reunião, ela falou assim, gente, eu quero contar um negócio para vocês. Eu venho aqui só para atazanar vocês, mas vocês têm um amor por mim que eu nunca recebi antes. Eu quero esse Jesus. Hoje ela é uma missionária, está lá na Ucrânia, eu não sei que lugar do país que ela está, ela é uma missionária. E ela tem vocação para cuidar de pessoas que se declaram ateus, porque o Senhor capacitou ela. Às vezes não é o argumento que temos, é as atitudes que temos. Jesus teve uma atitude, ele saiu, ele rompeu as barreiras e tocou aquela mulher. E através daquela mulher, uma cidade inteira foi transformada. Hoje, o Senhor está te levantando, não só para tocar Marília, porque vocês têm tocado Marília, mas para tocar uma nação. Mas vai depender do amor que nós temos. E as pessoas ao qual a gente vai encontrando pelo caminho, que são marginalizadas, são excluídas. O Senhor chamou para inclusão, não para exclusão. O Senhor nos chamou para incluir pessoas. E nessa manhã o Senhor está te chamando para começar a incluir pessoas na sua vida. Para começar a incluir. E sabe o fruto lá, da primeiro dia que eu fui na balada, 2 anos e meio atrás, eu estava em Fernando de Noronha, semana passada, fazendo um casamento de um personal de uma academia. E eu conheci ele através do fruto do grupo pequeno. Fazia 12 anos que ele era casado, mas ele não tinha regularizado a situação dele. Eu expliquei para ele o que era o casamento, ele casou no cartório. E fez uma celebração lá em Fernando de Noronha. Porque ele entendeu quem Cristo é. Sabe, irmãos, é as coisas que nós fazemos. Ninguém precisa ficar sabendo. Porque o grande missionário é aquele que faz, ninguém precisa ficar sabendo. Ele sabe quem ele é. Ele não fica denunciando. Ele denuncia o pecado, mas ele cuida das pessoas. Fariseu, pancada. Pessoas que não conhecem Jesus, amor. E muito amor. Deus te chama nessa manhã para amar, para matar a sede. O Senhor vê, aquele que tem sede, venha. Aquele que tem sede, venha. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que beber da minha água nunca mais voltará a ter sede. Deus matou a nossa sede, mas existe uma cidade, existe uma nação com muita sede. E está na hora de você se levantar para ser um instrumento de Deus, para matar a sede de uma nação. É isso que o Senhor espera de nós. Porque é a única maneira que nós temos de demonstrar amor ao Senhor. É amando Ele e fazendo por Ele, para Ele, todas as coisas. É para Ele e por Ele todas as coisas. Eu não sirvo a Deus por causa de mim, porque eu quero isso, não. Eu sirvo a Deus porque eu amo. Se Ele não me der nada, eu continuo amando. E se eu passar pelas provas, eu continuo amando. Porque não tem outra maneira de viver sem amar Ele. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E sabe como termina em Apocalipse? Lá no versículo 17, 22, capítulo 27, 22 e 17. O Espírito e a noiva diz, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça, da água, da vida. Quantos aqui querem ser um instrumento para matar a sede? Quantos aqui querem ser um instrumento de Deus para matar a sede dessa nação? O Senhor te chama pelo nome. E hoje Ele começa a fluir através de você. Porque há uma urgência nesse país de levantar homens e mulheres que vão firmar os valores cristãos, de família, de filhos, de políticos, de empresários, de homem, que tem um caráter parecido com Cristo.
E as pessoas, eu quero o que você tem. Eu não tenho nada, o que eu tenho te dou. É Cristo. Se coloca de pé. Eu sempre falo que o maior privilégio que um pastor tem de ministrar é olhar para as vidas e ver os frutos que acontecem, as transformações das pessoas. O maior privilégio que eu vou ter daqui a alguns anos é olhar para você e um dia você chegar para mim e falar assim: pastor, um dia você me falou uma mensagem, hoje eu estou aqui, você nem sabe quem eu sou, mas aquela mensagem mudou a minha vida e hoje eu estou aqui, num lugar que ninguém imaginaria que eu estaria. E a glória de Deus tem se manifestado. Esse é o privilégio de um pastor, é ver as transformações na vida das pessoas. E o amor nosso é olhar para a vida das pessoas e ver as transformações nela. Porque hoje muitas pessoas amam as coisas e usam as pessoas. A vida não tem mais valor, mas para Jesus, todas as vidas têm valor. E hoje o Senhor coloca essa sede em você, para matar a sede das pessoas na rua. Aonde você estiver, você não vai somente beber da água, você vai se encher para dar água. O rio fluirá de você para tocar outras pessoas. Se o Senhor falou com você e você quer colocar pessoas aqui que talvez não conheçam a Cristo, e você quer orar por ela, e entrar na brecha por ela, sai do seu lugar e vem aqui. Vamos orar junto. Eu amo domingo de manhã, porque domingo de manhã é o dia da celebração da igreja. É o dia onde a igreja se reúne para adorar. Davi diz que a maior alegria dele é estar na casa do Senhor para adorar. Mas aqui nós enchemos, e na rua nós damos toda a água que temos, para depois voltar aqui e se encher de novo. Oh, Espírito Santo. Oh. Senhor, nessa manhã tão gloriosa, nessa manhã de céus abertos, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe as pessoas que nós temos orado, dias de jejum, dias de consagração, dias ao qual nós olhamos para a nossa nação e vemos uma situação tão caótica, um povo com sede. E às vezes eles não sabem qual é a sede que eles têm. Eles tentam suprir a sede através de bens, através de poder, através de dinheiro. Mas a única fonte que pode matar essa sede é a sua fonte. E nessa manhã nós colocamos na brecha. Nós se colocamos na brecha para ser um instrumento, um manancial, para matar a fome, para matar a sede, para matar a sede das pessoas ao qual nós sabemos que estão passando por situações difíceis, ó Deus. Espírito Santo, flua através de nós e usa-nos, ó Deus, para sarar uma nação, para sarar uma sociedade, para sarar um país totalmente corrompido pela imoralidade, pela baixa estima, pelas mentiras do diabo. Mas o Senhor levanta uma nação, levanta homens e mulheres, e levanta a igreja com manancial, com muita água, para matar a toda a sede. O Senhor toca em cada um aqui nessa noite, nessa manhã, e nós te pedimos: flua com o teu rio. Rios de água viva fluirá do nosso interior para tocar pessoas, porque essa água é a fonte de vida que mata toda a sede. Assim nós oramos e te damos graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus.